direto para 46 municípios e 72 canais. No ar. Link Vanguarda. Agora olha só essa história. Uma moradora de Caçapava teve a casa roubada na semana passada. Levaram notebook, celular, joias. E quando ela procurava outro computador para comprar, adivinhe só, ela encontrou o notebook dela, que foi roubado, e estava à venda num site na internet. Daniela Lopes. Vamos conversar ao vivo com a Dani. Eu não sei se é sorte ou azar, né? Mas a própria pessoa que foi roubada encontrou o computador sendo vendido. Como é que desenrolou essa história? Pois é, Elisa, boa tarde para você e a todos que acompanham o Link Vanguarda. Pelo menos essa moradora de Caçapava teve aí todos esses itens que foram furtados de volta, viu? Mas a história foi bem confusa realmente, mas acabou com prisão. Eu tô aqui ao lado do tenente da Polícia Militar, Marcelo Marinho, que participou de tudo dessa história, que na verdade, quando essa moradora ficou sabendo, viu na internet, nesse site, que o notebook dela estava sendo vendido, ela marcou um encontro com esse suposto vendedor para tentar recuperar. Só que ela chamou a polícia também para ir nesse encontro. E aí que a gente pergunta para o tenente, o que aconteceu então? Logo que a vítima entrou em contato com a Polícia Militar, nós fomos ao local desse encontro, identificamos o suposto vendedor e ao verificar o veículo dele, nós localizamos, achamos o notebook que a vítima reconheceu como sendo dela. Quando nós perguntamos para ele onde estariam os outros objetos, ele confessou que os outros objetos estavam guardados na casa dele. A Polícia Militar, então, foi na residência dessa pessoa, localizou lá um celular, que também a vítima reconheceu como sendo dela, e uma corrente que havia sido levado. E aí também localizou, escondido embaixo da cama, um segundo indivíduo, uma segunda pessoa que também tinha praticado o crime junto com ele e que também estava procurado pela Justiça pelo artigo de roubo. Já tinha 2 passagens por furto e estava procurado pelo crime de roubo. Para não ser preso, ele confessou que na residência dele também tinham drogas, ofereceu essas drogas e 2 rádios comunicadores que eram utilizados na comunicação com o tráfico. Diante de toda essa história, nós pegamos as partes, as pessoas e os objetos e conduzimos para a delegacia de plantão de Caçapava. Ou seja, com essa denúncia da moradora que achou o notebook na internet, 2 pessoas foram presas, incluindo por outro motivo. Exatamente, com essa denúncia dessa pessoa, nós conseguimos prender 2 pessoas envolvidas num crime de receptação e furto e também apreender drogas e evitar um possível tráfico que estava acontecendo também lá no local. Essas 2 pessoas permaneceram presas? As 2 pessoas foram recolhidas no plantão de Caçapava, onde agora vai haver todo o processo investigativo para verificar o papel de cada uma delas nesses crimes. Tenente, mostra aí também a importância de sempre denunciar um crime, né? Com certeza, é muito importante que a pessoa não haja sozinha, ela faça 190, chame a Polícia Militar, informe os dados para que nós possamos fazer o nosso trabalho de forma adequada, sem que ela tenha que se expor. Esse encontro junto com o suposto vendedor do notebook poderia ser perigoso sem ter tido aí a companhia da polícia, né? Exatamente, se ela tivesse encontrado essa pessoa sozinha ou tivesse a interpelado, a pessoa poderia ter um comportamento violento e até ser arriscado para ela. Mas como ela chamou a Polícia Militar, nós não deixamos que ela tivesse contato com esse possível criminoso e aí nós fizemos nosso trabalho de abordá-lo e fazer a busca veicular e localizar. Legal, obrigada, Tenente, pelas informações. A gente não pode dizer que é uma história feliz, né? Mas terminou de um jeito menos pior, né, Elisa? Com certeza. E algumas coisas parecem óbvias, mas a gente sempre tem de reforçar, né? Jamais vá a esse tipo de encontro sem ter avisado. Obrigada, Dani, sem ter avisado a polícia, né? Evidentemente, não vai encontrar aí um bandido sem ter a companhia de alguém que possa oferecer segurança, né, Abranches? É isso aí. Olha, eu nunca vi uma onça, a não ser no zoológico. Bicho lindo, maravilhoso. Mas você sabe que tem uma certa onça circulando por um bairro aqui de São José dos Campos? Pois é. Tá dando o que falar, né? Dando o que falar. No Jardim das Indústrias, zona oeste de São José dos Campos, é ali pertinho da Johnson. Quais outras fábricas também tem por ali, Abrantes? Quem vai sentido São Paulo é do lado direito, pertinho da Johnson. Panasonic, logo toda depois aquela ali região. tem uma mata ali, assim, ó, por ali, bem ali. E aí, se a gente ouve falar numa onça circulando
pela cidade. Evidentemente, nas redes sociais, nos grupos de mensagem, é só o que se fala, né? Sobre uma onça que estaria circulando em São José dos Campos. Na rede social do Link Vanguarda, também chegaram comentários. Tem várias pessoas aqui dizendo o que estão sabendo sobre, né, ou o que ouviram falar. A Márcia Nathalie de Jacareí falou que acha que a onça já voltou para a mata, porque não ouviu mais falar sobre isso. A Lúcia de São José disse: ninguém deu nenhum parecer sobre mora nessa região e dá medo de sair por aí. Também tem a Márcia Rosa, que também é de São José. Não acharam ainda a onça que estava na Johnson? Então são vários questionamentos, né, Abranches? Então... Olha esse aqui. Da Janaína Nobre. Só antes da gente chamar a reportagem, só vamos ler esse comentário aqui da Janaína. Eu tenho quase certeza que vi a tal onça parda que estava na Johnsons. Ela estava na Via Norte, sábado à noite, próximo à estrada que dá acesso ao Porto de Areia. Eu não sei se a onça está circulando tanto por aí, mas vamos tirar essa dúvida aí na reportagem que a gente fez. Vamos dar uma olhada então, porque câmeras de segurança de uma empresa flagraram o animal numa área de mata do bairro. E o assunto tem mudado a rotina de quem trabalha e mora por essa região. Procura-se uma onça, e não é de mentira não, é uma onça de verdade. O animal foi visto dentro da área de mata que pertence a Johnson & Johnson, em São José dos Campos, no último dia 13 de julho. Este funcionário diz que dentro da fábrica não se fala em outra coisa. No começo o pessoal ficou meio apreensivo, né, porque é novidade, mas o pessoal tá levando para brincadeira já, tá meio tranquilo agora, mas com um certo receio, né, de estar andando sozinho. Depois que a onça foi flagrada, a Johnson divulgou um comunicado interno aos funcionários dizendo que um felino foi avistado pelas câmeras de monitoramento na área de mata preservada da empresa e está cuidando do assunto. O comunicado alerta para a obrigatoriedade de transitar pela fábrica somente de ônibus. E quem precisar andar sem ônibus, a orientação é para fazer isso em grupos acima de 5 pessoas. O Sindicato dos Químicos está acompanhando a situação. Estamos tentando um contato maior com a empresa para ver mais algumas atitudes e também a preocupação com os trabalhadores, para trabalhar num clima um pouco tenso, né? No bairro Jardim das Indústrias, a onça é o assunto mais comentado. Falaram bastante dela. Tá com medo? Eu não. Eu queria ela ver mesmo ela. Comentaram que tinha uma onça que foi visualizada através das câmeras de segurança, talvez da Johnson, né? Parece-me que ela já foi recapturada, né? Ainda não. Não foi? Então é bom eu correr, acelerar o passo. O Jardim das Indústrias é um bairro bastante residencial. A mata onde a onça foi avistada fica bem ali, atrás daquela cerca, ao lado deste condomínio onde nós estamos, onde vivem cerca de 600 pessoas. O síndico daqui também tomou algumas medidas de segurança. Por exemplo, a quadra esportiva e o parquinho onde as crianças brincam só podem ser usados até 4 horas da tarde. E ficava até mais ou menos às 8 horas da noite, né? Agora, devido a ter aparecido essa onça aí, o pessoal ficou mais com medo, assim, de deixar as crianças brincar nos brinquedos, na parte da quadra, né? Então, mais ou menos até umas 4 horas, mais ou menos, que o pessoal fica nesse horário. O animal que está na Johnson é uma onça parda ou sussuarana. Essa imagem não é da onça que foi vista, mas é da mesma espécie. O animal vive na Mata Atlântica e é comum aqui na região. Ninguém sabe se é macho ou fêmea, mas é grande e continua na área da empresa. Este biólogo trabalha como perito ambiental e está acompanhando o caso desde que a onça apareceu há 10 dias. O animal em si ele tem muito mais medo do ser humano do que o ser humano dele. Só que assim, seria uma irresponsabilidade da gente falar que não corre esse risco. Corre sim, é um animal, dependendo da situação que o animal se encontra, da fome que ele está, ele vai procurar uma presa, né? E essa presa ela pode ser até um ser humano. Mas assim, as chances dele atacar é muito pequeno. O que a gente orienta, né? É que as pessoas, a partir das 17 horas, não fique próximo da mata, não ande sozinho, porque queira ou não, é uma situação de risco. E assim, evite o máximo possível de adentrar nessas áreas próximas ali, né? Se você encontrar onça, o que você faz?
Nossa, não sei Sai nem correndo. dizer. Olha, a Sussuarana é um animal lindo demais. Deve ser impressionante vê-la, mas assim, com segurança, é claro, evidentemente, num lugar com todo apoio e não dessa maneira. Mas eu nem saberia o que fazer. O que você faz? Sai correndo? Não faz? Porque ela não gostaria de atacar, mas talvez por defesa é um animal selvagem. Importante, o pessoal vai ficar acompanhando para ver como é que vai ser, esse animal vai ser apreendido para poder ser encaminhado para o local correto, né? Claro. Olha, em nota, a assessoria de imprensa da Johnson's informou que, ao identificar a onça pelas câmeras de segurança, notificou imediatamente a Polícia Ambiental que, junto com o Departamento de Fauna do Estado, estão à frente do processo de captura. A companhia informou também que preza pelo bem-estar e segurança de todos, assim como do animal, e que todas as medidas estão sendo tomadas. Já a Polícia Ambiental disse que montou 2 armadilhas para tentar capturar o animal. O Departamento de Fauna disse que, em conjunto com a Polícia Ambiental, monitora a onça parda e que também acionou o Instituto Chico Mendes. Informou ainda que a população do entorno está sendo informada com atualizações do caso. Na Copa Paulista, o Taubaté venceu ontem a Portuguesa por 1-0 e está em 4º lugar no grupo C. Esse torneio também é disputado pelo Atibaia, que está em 4º lugar também, só que pelo grupo 2. De volta para falar de um assunto que mexe muito com a vida das pessoas. Para quem não gosta do frio, acha que não rende muito, não tem vontade de fazer nada, saiba que a estação movimenta muito o comércio. Às vezes a gente não para pensar nisso, mas em Taubaté, lojas de diferentes setores comemoram aumento nas vendas. Para atender tantos pedidos, os fornos por aqui não param e uma funcionária a mais teve que ser contratada. Cresce bastante, geralmente, em relação ao verão. Agora no inverno, nós dobramos nossa produção, né? E todo mundo quer comer um bolinho no café da tarde para esquentar do friozinho. Aqui o bolinho virou um bolão de chuva e quem olha a vitrine vai ficando com água na boca com tantos sabores. É banana com canela, fubá com goiabada, limão com cobertura, todos a partir de R$14. Além de ser muito saboroso, reporta com as lembranças da infância. Bolo sem recheio, esse bolo caseiro, sim, é muito gostoso, eu gosto muito. O frio também deixa essa cafeteria cheia, mas o café nunca está sozinho. Junto com ele, os bolos e mini bolos saem na mesma velocidade. O café ainda é o carro-chefe, né? Aumenta quase 50% aí no consumo, mas eu diria que as comidas também chegam próximo de 30%, 40% no inverno. Elas aumentam também. Um pãozinho com manteiga, um bolinho, principalmente nesse tempo, né? Se tratando de inverno, com certeza é indispensável. Cresce o movimento e abrem novas oportunidades de emprego. Hoje a gente tem 6 funcionários no nosso quadro, né? A gente contratou 2 pessoas recentemente e estamos abrindo mais uma vaga aqui que vai ser preenchida a partir da próxima semana. No inverno também é bom aquecer o corpo, só que com as temperaturas da água lá em cima, as resistências dos chuveiros duram menos. Mais ou menos de 40% a 50% o aumento de vendas de resistência. Porque geralmente a pessoa com frio quer tomar um banho bem quente. No inverno, elas também entram no foco do consumidor. É que nessa época as lãs vendem mais porque todo mundo quer ficar bem quentinho. Aqui nessa loja, o estoque delas foi reforçado, com vários tipos diferentes de cores e tamanhos que vão dar forma a coisas como, por exemplo, cachecóis e agasalhos nesse frio. Esse ano os dias foram mais frios, foram poucos até agora, mas foram mais frios. Então nós estamos com uma venda um pouquinho maior, eu acho que 20% até 30% mais de produtos de inverno. A dona Cíntia, que é costureira, correu para repor a lã. Estou fazendo um chale. É que eu vim comprar, levei pouca. Aí faltou, aí ligaram para mim, que era para mim vir pegar, que já tinha chegado, aí eu vim pegar agora cedo. Vai ficar lindo o chale, né? Ah, já está quase pronto. Vou terminar. Hoje acho que eu termino. Com certeza a gente quer ficar mais quentinho e também quer comer mais, né? O frio abre o nosso apetite. Mas olha, junto com aquele bolo quentinho, com aquele café, tome bastante água, porque o tempo está seco durante as tardes. Então é importante ficar atento à umidade relativa do ar. Esse tipo de violência pode ser evitado com a ajuda de um aplicativo de celular. As mulheres conseguem chamar a polícia mais rápido. A gente vai conversar agora ao vivo com o Bruno Pellegrini, que vai dar os detalhes desse aplicativo que entrou em funcionamento em março desse ano, né, Bruno? Boa tarde para você. Isso, recentemente. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. É um aplicativo desenvolvido pela Polícia Militar, o SOS Mulher, ou seja, a mulher que tem uma medida protetiva contra o ex-companheiro,
pode acionar a Polícia Militar caso ele descumpra essa medida protetiva pelo aplicativo. Vou conversar agora com a Tenente Daniele, que vai dar os detalhes para a gente de como funciona. Isso dá mais agilidade para esse processo da polícia? Como é que funciona? Boa tarde. Uma boa tarde a todos. A Polícia Militar ela desenvolveu esse aplicativo, que é o SOS Mulher, e ele está em funcionamento desde abril deste ano. A mulher que ela é vítima de violência doméstica e que possua uma medida protetiva, ela pode baixar o aplicativo, que está disponível tanto para o sistema Android como o iOS, e esse aplicativo ele é gratuito. As informações elas são confrontadas com o banco de dados do Tribunal de Justiça e ela pode fazer o acionamento da viatura apertando um botão de emergência por 5 segundos. É importante a gente frisar que isso otimizou em muito o atendimento a esse tipo de ocorrência. Em apenas 11 segundos, a mulher ela aciona o aplicativo e a ocorrência é despachada para a viatura. Quantos acionamentos vocês já têm registrados aqui na nossa região? Então, na região aqui do Vale do Paraíba, nós temos 7 acionamentos na cidade de São José dos Campos. A Tenente Daniele estava me falando que, recentemente, ontem, houve uma ocorrência envolvendo uma mulher com medida protetiva. Como é que foi, Tenente? Isso, a ocorrência foi em São Bento do Sapucaí. Uma mulher vítima de violência doméstica, né, pelo ex-companheiro, acionou a viatura. No momento da chegada dos policiais, ele havia se evadido. Posteriormente, teve um novo acionamento para essa ocorrência e os policiais conseguiram deter o indivíduo que permaneceu preso aí à disposição da Justiça. A ocorrência foi gerada via 190, mas esse é um caso que nós podemos exemplificar, que se ela tivesse o aplicativo SOS Mulher, poderia ter sido feito o acionamento da viatura por ele. Ocorrências contra a mulher são comuns? Nós temos diversas ocorrências de violência doméstica, que a viatura costuma sempre dar o atendimento. Via 190, é importante dizer que, assim, que a Polícia Militar não é só quem tem o aplicativo que é atendido para esse tipo de ocorrência. Nós deslocamos as viaturas, né, para toda solicitação com uma mulher vítima de violência. Obrigado pela sua orientação, está aí tanto pelo aplicativo quanto pelo 190, então. Qualquer problema pode acionar a polícia. Essa é a orientação, Thalita. Tá certo, Bruno. A tenente disse então que o aplicativo entrou em funcionamento em abril, né? Foram 7 acionamentos aqui no Vale do Paraíba e a informação que a gente tem é que já foram mais de 11 mil downloads em todo o estado de São Paulo. Então é muita coisa, né, Bruno? Tomara que esse aplicativo realmente ajude no combate à violência contra a mulher. Obrigada pelas informações. Elisa. Se você é uma mulher que tem a medida protetiva, saiba que é muito simples baixar esse aplicativo, só reforçando assim rapidamente. A gente mesmo aqui na redação já testou, é muito fácil, tem uma espécie de um botãozinho de pânico que você aperta e a polícia é acionada. Além disso, tem um espaço como se fosse uma caixa de mensagem. As mulheres podem compartilhar histórias, aquilo que elas vivem, e isso de alguma maneira pode ajudar a fortalecer o caso da outra e ela ter força para continuar enfrentando essa situação que a gente não pode deixar de discutir e falar sempre, não só no jornal, mas você dentro da sua casa. Vamos falar de esporte? Hoje tem jogão, hein, na Série B do Brasileiro. O Bragantino, líder da competição, recebe a Ponte Preta, vice-líder, e vai contar com o apoio de quem tem sido cada vez maior, a torcida bragantina. São 2 jogos sem vitória, apenas 1 gol marcado e os adversários na cola. Algum problema? Pelo visto, não. Apesar da derrota para o Paraná por 2-1 e do empate em 0-0 contra o Oeste, o Bragantino jogou bem, só que perdeu muitos gols, que no final fizeram falta. Mas nada que abalasse a relação do time com os torcedores, que por sinal vai muito bem. O torcedor viu o investimento que foi feito, né? Primeiro ficou meio assim, meio estranho, e esse investimento, o time se apresentando, conforme se apresentou no começo do campeonato e vem se apresentando, chama o torcedor, né? Tudo que é novo faz bem, né? O torcedor do Bragantino está mais confiante esse ano na Série B, e os números provam isso. Quer ver só? Em 2016, última vez que o Braga jogou a Série B, a média de público nas 10 primeiras rodadas jogando em casa era de 2.000 torcedores. Já esse ano, esse número triplicou. Passou para mais de 6.200 torcedores apoiando o time aqui no Nabizão. Quem já jogou no estádio praticamente vazio, hoje sabe da importância de ter a torcida por perto. A gente fica muito feliz com o estádio cheio, né? Nos empurra, é diferente do que a gente estava acostumado. Então, essa Série B está sendo muito boa para a gente, estádio cheio.
E com certeza a gente entra com um espírito diferente quando o estádio está cheio e a torcida acaba nos empurrando. Nesta terça-feira, o time vai precisar mais do que nunca desse apoio. O jogo é contra a vice-líder Ponte Preta em casa. E falando em casa, ela tá cheia de novidades, viu? Para os jogadores, tem vestiário novo, o gramado tá que tá um tapete. E para a torcida, banheiros reformados, novos bares, arquibancadas reforçadas. Para ficar melhor ainda, só falta a vitória. Um jogo difícil, onde a gente sabe da qualidade da Ponte Preta, uma equipe que evoluiu muito do Campeonato Paulista para cá com o Jorginho. Então a gente tem que estar atento para a gente não ser surpreendido em casa. Por isso que a gente conta com o apoio do nosso torcedor para a gente voltar a vencer dentro do campeonato. É assim que o Braga quer disparar na liderança para continuar sendo a grande atração por aqui. A estrutura tá que tá, hein? Pessoal bem animado também. Então bora pro jogo, vai ser às 8h30 da noite. Você pode acompanhar a partida em tempo real pela internet no globesport.com/vanguarda. Começamos o Link Vanguarda falando da violência de toda a ordem. E a que mais tem machucado as pessoas ultimamente é a violência contra a mulher. A gente já falou disso aqui ontem, retoma esse assunto, da importância da gente retomar esse assunto para que as pessoas fiquem atentas a mudar a atitude, sobretudo os homens, né, Elisa? Sobre isso nós vamos conversar agora com a Thalita França. Então vamos à Vanguarda Taubaté. Boa tarde, Thalita. Oi, pessoal, boa tarde. Um caso muito triste, muito grave, né? A mulher, essa vítima, já tinha uma medida protetiva contra o ex-namorado que foi preso em flagrante. Horas antes do crime, ela esteve com uma amiga que aceitou conversar com a gente hoje e contou que a vítima, a Aline, estava sendo perseguida por esse homem. As mensagens ainda estão no celular. Regina é amiga da mulher que foi esfaqueada pelo ex-namorado nesse domingo. Elas estavam juntas no sábado à noite, 6 horas antes do crime. Ela chegou em casa por volta mais ou menos das 6h30, 7 horas. Jantamos juntas, mas muito preocupada com ele porque ele estava já perseguindo-a. Ela estava com muito medo dele. A Regina enviou uma mensagem para ela perguntando se tinha chegado bem. E a mulher enviou um áudio confirmando que tinha chegado. Oi, Rê, agora que eu vi sua mensagem. Cheguei bem, sim. Dei uma olhada antes de entrar, não tinha nada. Cheguei bem. A casa da vendedora Aline Guimarães, de 38 anos, foi invadida na madrugada de domingo. O ex-namorado subiu no telhado e entrou pela área de serviço. Ele quebrou a janela de vidro e o vitrô da porta e atacou a mulher com mais de 50 golpes de faca. Num dos quartos tinha muitas marcas de sangue. Os vizinhos ouviram os pedidos de socorro e chamaram a polícia. O homem de 35 anos foi preso em flagrante dentro da casa e confessou o crime à polícia. Tá muito difícil, né? Porque ela não merecia. Ninguém merece, não é mesmo? E menos ela, que é uma menina muito dócil. A justiça já tinha concedido medida protetiva à mulher que registrou 2 boletins de ocorrência contra o ex-namorado. Um deles foi registrado em julho do ano passado. Ela relata que, após uma discussão, ele passou a agredi-la com puxões de cabelo, socos, chutes, tapas e sufocação, causando diversos hematomas pelo corpo, além de ameaçar a integridade física dela. Essa psicóloga e pesquisadora de violência contra a mulher disse que o sentimento de posse é o gatilho para a violência e é preciso procurar ajuda para evitar o pior. No relacionamento íntimo, muitas vezes a gente percebe que esse homem vai impedir o jeito da gente se vestir, ele vai impedir da gente ir em alguns lugares, da gente trabalhar, da gente estudar. Então a gente tem que ficar atento que esse homem é um potencial agressor. Ainda de acordo com ela, em caso de violência, a mulher precisa romper o relacionamento. A medida protetiva ela é um dos elementos que protegem a mulher, mas essa mulher em situação de violência, ela precisa identificar lugares que possam atendê-la. A gente tem que fazer uma rede de apoio ou de abrigamento para essa mulher. Então, também as políticas públicas elas precisam atuar para que ajudem que isso diminua o número de ocorrências. A Aline está internada na UTI em estado grave, mas o hospital regional não informou detalhes sobre o estado de saúde dela. Teve jogo ontem pela 4ª divisão do Campeonato Paulista. O São José recebeu o Flamengo de Guarulhos. O resultado foi tentativa de gol 10, gol mesmo 0. Quando entraram em campo, São José e Flamengo de Guarulhos sabiam que quem vencesse seria o líder isolado do grupo, ficando bem perto da classificação para a próxima fase. E num jogo assim, geralmente, os detalhes fazem a diferença.
o São José teve muitas chances de fazer o gol. Mas o tal do detalhe não ajudou. Nessa, a bola parou no travessão. Depois, na trave, no chute do Igor Eto'o. E quando foi no gol, o goleiro pegou. Quem sabe de falta? Nada. O torcedor não desanimou porque o melhor chute a gol do Flamengo na primeira metade do jogo foi esse aí. Aí veio o segundo tempo e as chances do São José foram ainda mais claras. Parecia que o gol era questão de tempo. O Leandro perdeu essa. Aí o zagueirão Gabriel ficou na cara do gol e nem adiantou amarrar melhor a chuteira. Não era culpa dela. Tem lance que é até difícil acreditar que a bola foi para fora. O torcedor foi embora do estádio com a impressão de que se os times estivessem jogando até agora, o gol não teria saído. Nós fica triste, né? Porque foi muita chance, a perna vai desgastando. Aí tem que manter a tranquilidade, trabalhar bem a bola, poder girar o time adversário e conseguir finalizar. Mas felizmente hoje a bola não entrou de jeito nenhum, agora é manter os pés no chão e trabalhar firme. O empate mantém o São José na liderança do grupo pelo saldo de gols. E por falar neles, o time vai ter mais uma chance para tentar melhorar a pontaria contra esse mesmo time do Flamengo na próxima rodada. Só que dessa vez o jogo é lá em Guarulhos. Agora temos temos a volta lá de mais 90 minutos e com todo respeito ao adversário, mas nós temos totais condições de ir lá e vencer o jogo. Esse jogo aí, São José e Flamengo, eles vão voltar a jogar dessa vez em Guarulhos no domingo às 10 da manhã. O time de basquete do São José já começou os preparativos para o Campeonato Paulista. O elenco foi bastante renovado, inclusive os atletas estão se empenhando em aprender uma nova língua, o portunhol. Agora é correr contra o tempo. A equipe do São José Basquete tem menos de 2 semanas para se conhecer e se preparar. 8 atletas já foram contratados e é todo mundo novo aqui. A média de idade do time, que no ano passado era de 29 anos, esse ano caiu para cerca de 25. 3 dos novos contratados são argentinos. O ala Carlos Bueno chegou na semana passada e já treinou com a equipe. Para ele, jogar é fácil. Difícil é falar português. É muito difícil para mim, mas eu vou tratar de aprender português em pouco tempo. Junto com o Carlos, outros 2 argentinos chegaram no fim de semana para engrossar o sotaque portenho da equipe. Se depender desse jogador aí, a integração dos novatos não vai ser problema. Duda Machado veio do Vasco e de cara recebeu uma tarefa do treinador Paulo Jaú, a de ser o líder do grupo. Com 36 anos, ele é o mais experiente do elenco e tem muito a ensinar aos mais novos. Foi uma responsabilidade que o técnico Jaú me passou. Fico feliz dessa credibilidade que eu estou tendo com ele, com a equipe. Espero poder ajudar, corresponder às expectativas. Jaú e os integrantes da comissão foram mantidos e a diretoria ainda está em negociação com mais 2 atletas. Por enquanto, a meta é não queimar etapas no treinamento e chegar com um grupo forte para a estreia. Tem um planejamento, sabendo que o time ainda vai entrar, ainda não vai estar em forma, na sua plenitude ideal para o primeiro jogo do campeonato, mas eu vou pensar a longo prazo, não vou pensar a curto prazo, porque senão lá na frente isso pode pesar muito. Você vai ver que o São José Basquete vai estar um pouco diferente da temporada passada. Antes era um time mais organizadinho, agora é um time que vai ter um poder físico maior, entendeu? Porque é uma equipe mais jovem. Interessante é que o São José já está acostumado a ter argentino na equipe, então eles apenas vão continuar com esse portunhol. E o jogo de estreia do Campeonato Paulista vai ser no dia 3 de agosto contra o Corinthians, no Lineu de Moura, aqui em São José. E com a sua participação, é hora do Meu Bairro no Link, aqui no jornal. Hoje a reclamação vem da zona norte de São José dos Campos, é do bairro dos Freitas. Os moradores reclamam da falta de manutenção de uma via do bairro. O Pedro Melo foi até o local para poder conversar com o pessoal. É uma área rural, estou vendo que o nosso sinal está oscilando um pouquinho, mas vamos tentar conversar com ele até o fim. Pedro, é uma área rural, mas independentemente disso, os moradores precisam de manutenção, né? Oi, Elisa, muito boa tarde para todo mundo. Exatamente, né? E não é porque é longe um pouquinho, um tanto distante da região central, que o poder público, ainda que seja um bairro que seja parte da zona rural, que ele pode ficar esquecido, né? É longe, mas os problemas existem. Inclusive a Ana Paula está aqui comigo, que essa aqui atravessa a Rebeca, no bairro dos Freitas, na zona rural. Vocês estão aqui. Isso aqui é um antipoeira e tem até uma canaleta ali. Ou seja, a prefeitura já veio aqui em algum outro momento e fez algo de positivo. O problema é que precisa fazer manutenção, né? Com certeza. Então,
A gente fez os abaixo-assinados, tudo, e entramos em contato com a prefeitura e nada é feito aqui na nossa rua. Então a gente é esquecido aqui e por causa dos abaixo-assinados a gente não consegue nada. Então isso daqui já está fazendo mais de 1 ano que a gente está correndo atrás. Eles vêm, faz alguma coisinha, vai embora e se esquece da gente aqui. Então isso daí pra gente tá muito complicado. A gente ficar nessa situação. Dependemos também do caminhão-pipa, porque aqui não tem água encanada, não tem rede de esgoto, e isso aí dificulta muito pra gente. O caminhão-pipa subir, vocês estavam me dizendo que vocês, moradores, é que tamparam os buracos para eles conseguirem? Sim, o meu irmão, os meus 2 irmãos vieram, tamparam os buracos que estavam aqui, para eles poderem subir, porque... A prefeitura veio e jogou Como é que é? A prefeitura veio, colocou um cascalho no buraco que tinha ali na ponta ali. Aí, para ela, esse buraco estava tampado. Só que, porém, quando é dia de quarta e sábado, o caminhão-pipa não consegue subir, porque o buraco não deixava o caminhão subir. Teve que juntar morador para poder fazer isso aí. As viela aqui, toda vez que é para limpar, os moradores têm que limpar, porque a prefeitura não consegue fazer manutenção para a gente. Só que assim, a Zona Norte, ela existe, não tem que ser abandonada pelo poder público. A gente está vendo os carros passando aqui. Essa questão de que o caminhão-pipa tem que passar, inclusive, para o caminhão, os carros vão passando, tem que desviar, inclusive, lá. E quando passa pelo buraco, é claro que esse buraco vai cedendo conforme os carros vão passando aqui, o caminhão-pipa também, que é um caminhão pesado, está trazendo água para os moradores. Olha, a prefeitura mandou uma posição para a gente, Secretaria de Manutenção da cidade, diz que desde a semana passada, as ruas aqui dos bairros dos Freitas estão passando para a operação tapa-buraco, e que a Travessa Rebeca, inclusive, está, assim, contemplada aí dentro dessa operação que está acontecendo aqui no bairro dos Freitas, e que hoje, inclusive, tem um pessoal da prefeitura que vai fazer a operação tapa-buraco. O problema é que já passa de meio-dia e, segundo os moradores, ninguém veio trabalhar por aqui. Então, prefeitura, se tem que começar o trabalho hoje, é bom começar já, porque daqui a pouco o dia acaba. A gente volta com vocês aí. Pois é, já é meio-dia, oscilou um pouquinho o sinal que a gente está conversando com o Pedro via internet, mas no fim conseguimos entender tudo direitinho. Esperamos, então, manutenção ainda hoje na Zona Norte de São José dos Campos. Agora a gente muda de assunto. Julho é mês de férias para muita gente, mas tem um pessoal que não quer saber de descanso e sim de qualificação. E a Escola do Trabalho de Taubaté, que oferece cursos profissionalizantes de graça, abriu 70 vagas hoje na área da estética. São oportunidades, por exemplo, para manicure e auxiliar de cabeleireiro. Os cursos são tão concorridos que tem gente que dorme na fila. Hoje de manhã, nossa equipe encontrou mulheres que chegaram ontem à tarde para garantir uma vaga. As inscrições são por ordem de chegada. Nesse momento, segundo a Prefeitura, ainda restam 19 vagas. Os cursos da beleza são oferecidos na unidade da rua Armando Salles, que fica bem no centro de Taubaté. Essa semana é aniversário de São José, então a gente segue na andança pelas histórias de quem faz a história de São José. A gente mostrou ontem aqui no Link Vanguarda algumas mensagens de moradores que vieram de vários outros lugares do Brasil, até de outros países, aqui para a cidade de São José, e chegaram mais mensagens. Vamos ler mais algumas? Érica Alex é de São José, nasci em Minas, fui criada no Sul e mora em São José dos Campos há 10 anos. Amo essa cidade, falou a Érica. Maria de Lourdes comentou que nasceu na Bahia, mora em São José há 29 anos. Tenho uma filha que nasceu aqui, a baiana, já com a filha joseense. O que mais aqui? A Márcia Evangelista. Eu vim para São José com 17 anos, sou de Sergipe, moro aqui até hoje e conheci um mineiro. É um que vai conhecendo o outro de vários lugares aí do Brasil. No meio de tantas histórias, a de um povo chama a atenção, os japoneses. A comunidade japonesa aqui é de Responsa, viu? Então é muito comum você encontrar os orientais joseenses pelas ruas da cidade. Inclusive, no Jardim Aquários tem um monumento chamado Tori, que se tornou um ponto turístico. Quem passa por São José já deve ter visto isso. Vamos conversar então com o André, que ontem estava com os mineiros e hoje está com a comunidade japonesa. Tudo bem, André? Boa tarde. Oi, Elisa, boa tarde para você. Você comentou do Tori. Antes de mostrar o Tori, a gente vai começar falando, vocês comentaram das pessoas que mandaram mensagens para o Link Vanguarda, dizendo que não são daqui. Todos aqui não nasceram em São José dos Campos. A gente tem 2 intrusos aqui, mas ele é casado com uma japonesa. Há quanto tempo e como é que foi adotar a cultura japonesa na sua vida? Eu sou casado há 30 anos, né? E a partir que eu casei, eu já adotei, né? Toda a
as tradições, inclusive trabalhei no Japão. É um japonês de coração. De coração, com certeza. E joseense também. Esse outro morador aqui de São José não é japonês também, mas ama a cultura japonesa. Sim, amo sim. É bem gostoso participar dessa... São admiráveis. Tá certo. Agora vamos falar com os japoneses, então? Vamos lá. A gente está falando do Tori aqui em São José dos Campos. A Margarete vai explicar o que ele significa, que não é apenas um monumento bonito de se ver, ele tem uma simbologia, né, Margarete? Sim, na verdade é um portal que no Japão é uma das esculturas mais respeitadas. É uma passagem que a gente vai para contemplar o Deus do universo. E assim, ele como se fosse uma conexão entre o Ocidente, desse lado em que nós estamos, com o Oriente, que é do lado de lá, né? Sim. Essa praça foi toda projetada nesse sentido. A arquiteta Silvia Borges, ela fez a parte do Brasil e do Japão, e os caminhos mostrando todo dificuldade, o percurso que os imigrantes passaram para poder construir a história da cidade, né? Margarete, obrigado pela sua entrevista. Falar com o Roberto agora. O senhor mudou para São José com 5 aninhos, só que seus pais nasceram no Japão, né? Exatamente. Eles vieram do Japão, um dos primeiros imigrantes que virem aqui para o Brasil. E nós morávamos em Bastos. E nós viemos para cá em São José dos Campos em 1955. Como é que é ser joseense de coração? Eu costumo dizer que eu sou joseense de Bastos, né? Porque a cidade nos acolheu aqui de braços abertos, deu oportunidade, nós aproveitamos a oportunidade e graças a Deus, eu, meus irmãos, todos estão bem, justamente por causa da cidade. A cidade deu oportunidade para todos nós e nós aproveitamos, graças a Deus, estamos aqui, trabalhando aqui junto com a comunidade toda, não só japonesa, como de outros países, outros estados também. Enfim, ajudando a cidade de São José dos Campos, né, a crescer cada vez mais. Muito obrigado, seu Roberto. Então tá aí, olha só, uma estimativa deles, Águida e Elisa e Abranches, é que existam em São José dos Campos cerca de 10 mil descendentes diretos de japoneses, fora as outras pessoas que não fazem parte da comunidade. Ou seja, o Japão faz parte de São José dos Campos. Amanhã a gente continua nossa andança para encontrar histórias diferentes aqui de quem ajuda a construir São José. É com vocês, Elisa e Abranches. Bom, André, Elisa e Abranches, obrigada. Como é bom a gente valorizar a história local, né? Você também veio de fora, fez a sua história em São José dos Campos, a sua família veio de outro estado, um outro país, vai na rede social e deixe seu comentário. Passa pela Via Dutra, já deve ter visto trabalhadores ali na beira da rodovia, oferecendo o serviço que eles colocam o nomezinho lá, chapa. São homens que costumam ajudar os caminhoneiros ou até levá-los para algum destino específico. Nós fomos conhecer um pouco mais da rotina dessas pessoas. Comecei porque quando eu ia sair da firma eu já tinha 50 e poucos anos, quase 60. Aí eu vim pra cá, e daqui eu comecei a ganhar um trocadinho e fui mantendo a vida. Então foi através de um senhor que eu conheci, que era meu vizinho. Aí foi ele que viu, quando eu fiquei desempregado em 2011, aí ele pegou e chegou em mim e chamou eu pra mim pra Dutra. Eu chego aqui às 6 horas, eu chego até 10 horas, aí depois eu vou almoçar todo dia cedo. E chuva, faça sol. Faça frio, estamos aqui. Tem que chegar cedo, porque aqui a gente conta por vez, entendeu? Quem chegar primeiro é a vez. O código nosso é a placa, onde vocês estão vendo aqui, e dá com a mão. E ficar com a mão assim que ele vai ver que a gente são chapa, entendeu? E sempre a gente tá dando com a mão. A gente vê um caminhão suspeito que quer parar, a gente tá dando com a mão, entendeu? Daí a hora que ele para, se for de parar, ele para e vai ver se vai contratar o nosso serviço. Aí é 10 para as 3 da manhã, 1 hora da manhã, o horário que eles marcar, eu tô na beira da Dutra aguardando o motorista. A gente vai região São Paulo, litoral, aonde tiver aqui,
O motorista, quando ele chega aqui, ele pergunta, você sabe onde é certo lugar? Você tem que saber, entendeu? Você tem que saber. Se você não souber, eles nem contratam você. Hoje mesmo eu peguei um leva, que foi levar o cliente até o destino dele. Só levar ele e deixar ele ali. Eu ganhei R$50. Geralmente, dia bom aqui para nós, a gente diz assim, que a nossa diária aqui é de R$150 a R$180, a nossa diária. Uma coisa boa do dia. O dia da caça, o dia do caçador. Tem dia que você não consegue dar, mas outro dia você consegue 2 ou 3 vezes. Aqui tem gente que trabalha, para trás aqui, trabalha 2 ou 3 vezes por dia. Aqui a gente ouve cada história aqui, cara. É de chapa pegar aí, o motorista dar um bonde nele, não querer pagar aí, deixar um certo lugar, entendeu? Tem essas coisas que acontecem, mas graças a Deus comigo nunca aconteceu. As pessoas ficam com medo até de parar, ficam até com medo de parar pra gente. A gente tá aqui, a gente não tá por brincadeira, cara, entendeu? Porque todos nós somos pai de família. É daqui que nós tiramos nosso sustento pra poder levar pra casa, entendeu? Meu currículo tá jogado, tá aí pela firma, pela transportadora, mas eu vou ficar em casa de braço cruzado? Não posso, eu tenho que correr atrás porque eu tenho 3 crianças para sustentar. Então eu venho para cá, é um dinheiro honesto, eu trabalho para aquele dinheiro, entendeu? Para levar o sustento para minha casa. Não, o cara falou para mim ontem, pra você, quantos anos você tem? 72, eu não acredito. Mas eu acredito se o senhor quiser. Eu não estou aumentando nem diminuindo. Eu gosto aqui, porque aqui você fica à vontade. Se dá para ir para ajudar alguém, dá. Se não der, você vai embora, acabou. Satisfeito. Amanhã você volta do mesmo jeito. Porque, como se diz, chefe é aquele que para mim e me dê serviço. Entendeu? Esse é meu chefe. Eu termino meu serviço, acabei de fazer meu serviço, meu dinheirinho está no bolso. É cansativo, seja pouco ou seja bastante, mas eu vou satisfeito para minha casa, saber que pelo menos eu estou levando o meu dinheirinho para poder pôr o meu pão de cada dia dentro da minha casa.